Perguntas bíblicas. Renovo. Capítulo 12. Qual o rei da Pérsia que autorizou o retorno dos judeus após o exílio babilônico? A. Arces. B. Ciro. C. Dario. D. Xerxes. Tempo. Resposta certa é B. Ciro. Referência bíblica. Segundo Crônicas capítulo 36, versículos 22 e 23. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito, nestes termos. Assim declarou Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir-lhe um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Próxima pergunta. Em qual cidade os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez? A. Antioquia. B. Tarso. C. Corinto. D. Jerusalém. Tempo. Resposta certa é A. Antioquia. Referência bíblica. Atos dos Apóstolos capítulo 11, versículos 25 e 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Próxima pergunta. Quantas asas tinham os serafins citados no livro de Isaías? A. 2 asas. B. 4 asas. C. 6 asas. D. 8 asas. Tempo. Resposta certa é C. 6 asas. Referência bíblica. Isaías capítulo 6, versículos 1 e 2. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Próxima pergunta. Qual profeta que escreveu, seu nome será maravilhoso? A. Jeremias. B. Miqueias. C. Zacarias. D. Isaías. Tempo. Resposta certa é D. Isaías. Referência bíblica. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Próxima pergunta. Como se chamava o chefe dos oficiais da corte de Nabucodonosor? A. Arioque. B. Beltesazar. C. Aspenais. D.
Meshash. Tempo. Resposta certa é C. Aspenais. Referência bíblica. Daniel capítulo 1, versículos 13 e 4. Então o rei ordenou que Aspenais, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Próxima pergunta. Qual a cidade que o Senhor mandou Elias procurar uma viúva para se alimentar? A. Sarepta. B. Samaria. C. Soreque. D. Siquém. Tempo. Resposta certa é A. Sarepta. Referência bíblica. 1 Reis capítulo 17, versículos 8 e 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Próxima pergunta. Qual era o nome do rei de Israel que casou-se com Jezabel? A. Acasias. B. Acabe. C. Salomão. D. Davi. Tempo. Resposta certa é B. Acabe. Referência bíblica. 1 Reis capítulo 16, versículo 31 ao 33. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal, e adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Próxima pergunta. Para quem José filho de Jacó foi vendido no Egito como escravo pelos ismaelitas? A. Mitre. B. Pentefres. C. Potifar. D. Seneb. Tempo. Resposta certa é C. Potifar. Referência bíblica. Gênesis capítulo 39, versículos 1 e 2. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Próxima pergunta. Qual o nome egípcio o faraó deu a José quando tornou-se governador? A. Horus. B. Zafenate-Paneia. C. Radamés. D. Ramsés. Tempo. Resposta certa é B. Zafenate-Paneia. Referência bíblica. Gênesis capítulo 41, versículos 44 e 45.
Disse ainda o faraó a José: Eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Próxima pergunta. Em qual região do Egito os israelitas habitavam e trabalhavam com escravos? A. Gozém. B. Pitom. C. Tebas. D. Avaris. Tempo. Resposta certa é A. Gozém. Referência bíblica. Êxodo capítulo 9, versículo 25 e 26. Em todo o Egito a chuva de pedra acabou com tudo o que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais. Destruiu todas as plantas e quebrou todas as árvores. Somente na região de Gozém, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra não caiu. Perguntas bíblicas é um quiz, de forma divertida de aprender a palavra de Deus. Você foi bem nas perguntas bíblicas. Quantos pontos você fez? Deixa seu comentário com seus acertos e erros. Em breve novo vídeo Perguntas Bíblicas. Inscreva no canal Renovo. Deixa seu like. Ativa o sininho para receber novos vídeos. Até o próximo vídeo. Perguntas Bíblicas. Renovo.